Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Aqui está uma questão de Química da Universidade Estadual de Goiás. Vamos ler aqui a questão, interpretá-la e depois ler as alternativas e com base nas alternativas tirar nossas conclusões. Abaixo estão apresentadas as estruturas do propanol e do isopropanol. Apesar de apresentar o mesmo grupo funcional, esses compostos podem conter algumas propriedades físicas e químicas diferentes. Então nós temos aqui o propanol, né, como está vendo aqui, e o isopropanol. A comparação das estruturas dos dois compostos permite concluir que ambos apresentam os átomos de carbono com hibridização sp, ambos são isômeros constitucionais, o propanol apresenta menor temperatura de ebulição, somente o isopropanol apresenta o carbono quiral. Gente, a gente vai analisar esses dois compostos aqui com bases alternativas. Vamos lá. Ambos apresentam os átomos de carbono com hibridização sp. A gente sabe que cada ponta e cada curva são carbonos. A gente sabe também que os únicos que não podem ser representados visualmente, que podem ficar escondidos na cadeia carbônica, é o carbono e o hidrogênio. Qualquer outro átomo, também conhecido como heteroátomo, que estiver na cadeia carbônica, ele tem que estar representado visualmente. Um exemplo, se eu tivesse aqui um nitrogênio, esse nitrogênio teria que estar sendo representado aqui e, consequentemente, com seus elétrons emparelhados, se não tivesse feito, né, se não estiver fazendo nenhuma ligação com hidrogênio, etc. Tem que estar com as suas ligações, ele tem que aparecer tudo direitinho. Tá? Então aqui não é o caso, né? Aqui tem um carbono, e a gente sabe também que aqui tem um hidrogênio, o hidrogênio também aqui, e o hidrogênio. A gente sabe que o carbono faz 4 ligações, o carbono também tem a capacidade de se ligar entre si e formar cadeia, que é conhecido como catenação, né? É uma característica do carbono. E aqui temos 2 ligações, e aqui ele vai fazer mais 2 ligações com o hidrogênio. 2 ligações, mais 2 ligações aqui com o hidrogênio. E a hidroxila, que é o grupo funcional dessa função orgânica, né? É um carbono ligado com uma hidroxila, que é o que caracteriza, né, a função do álcool. Se fosse aqui uma ligação dupla, seria um enol, né? E se fosse isso aqui deixasse de ser uma cadeia carbônica linear, né? E se fosse substituído por um benzeno, aqui seria um fenol, tá? Eu falo benzeno, mas seria... Se fosse uma cadeia aromática, né, ligado com o OH, seria ali um fenol, tá? Então, que é mais das cadeias aromáticas, o mais importante ali, o cara, é o benzeno. E tá, vamos lá. Aqui nós temos também outro carbono. Como tá fazendo uma ligação aqui, ele tá fazendo as outras ligações com os hidrogênios. Aqui só uma ligação com o hidrogênio que ele tá fazendo, né, 3 ligações. E aqui são 3 ligações também com o hidrogênio, tá? Então vamos lá. A gente vai com base alternativa, vamos analisar essas estruturas. Ambos apresentam os átomos de carbono com hibridização sp. Gente, vamos lembrar como é que a gente consegue classificar a hibridização, né, do carbono, através de ligações sigmas e através de elétrons desemparelhados, tá? Então a gente sabe aqui que temos 4 ligações sigmas, ou seja, não vai ser sp, vai ser sp3, sp3 aqui também, sp3 aqui também, sp3 aqui também, sp3 aqui também e sp3 aqui também. Ou seja, ambos os compostos, nenhum tem uma hibridização sp. Alternativa letra A, errada. Ambos são isômeros constitucionais. Gente, a gente tem que lembrar agora o conceito de isomeria. O que são isômeros, né? O que são compostos isômeros? São compostos que têm a mesma forma molecular, porém com estruturas diferentes. E quando a gente fala de ambos são isômeros constitucionais, a gente tem que lembrar o que são isômeros constitucionais. Tem essa condição, porém os isômeros constitucionais são aqueles de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria, né? São esses 5 da isomeria constitucional. Também conhecido como isomeria plana, né? A constitucional foi um nome muito atual, né? Não vou dizer muito atual, mas é um mais atual do que isomeria plana. E aqui a gente percebe que, se eu não estiver muito enganado, tá? Isso aqui é uma isomeria de posição. É uma isomeria de posição. E essa isomeria de posição está dentro, né, dos isômeros constitucionais. Então aqui a alternativa seria a letra B. Mas isso não é motivo para não ler as outras alternativas. O propanol apresenta menor temperatura de ebulição. Nós sabemos, né, quais são as condições para um determinado composto apresentar uma alta ou baixa temperatura de ebulição. A primeira condição, que ali tem que estar em primeiro lugar, é a força intermolecular, que é basicamente ligação de hidrogênio, ligação de polo, né, que é a ligação de polo permanente, e a de polo induzido. Aqui a gente sabe que ambos têm hidroxila, ou seja, ambos fazem ligação de hidrogênio, então a primeira condição, ambos são iguais. Ou seja, com base nessa condição, não podemos dizer quem tem maior ou menor temperatura de ebulição. A segunda condição é que tem maior massa. A gente sabe que aqui, né, por eles serem, né, isômeros constitucionais de posição, a gente sabe que aqui vai ser C3H7OH, C3H7OH, ou seja, eles apresentam a mesma forma molecular, porém estruturas diferentes. Aqui a gente percebe que o grupo funcional estão em locais diferentes, ou seja, posições diferentes, tá? Então, a gente já percebe que mais uma confirmação que eles são isômeros, né? Apresentam a mesma forma molecular com estrutura diferentes, tá? Então aqui, eles também apresentam a mesma massa, então na segunda condição eles também são iguais. A terceira é quem apresenta a cadeia mais linear. Gente, a gente vê que quem apresenta a cadeia mais linear é o propanol. Então o propanol aqui ele não vai ter a menor temperatura, ele vai ter a maior temperatura. Então aqui a alternativa letra C ela está errada por causa disso, tá? Se tivesse substituição por um maior, a B e C seriam corretas e entraria, né, com anulação, mas como não é o caso, não temos que nos preocupar com isso. Somente o isopropanol apresenta carbono quiral. Gente, carbono quiral é aquele carbono que vai, né, fazer 4 ligações, no qual essas 4 ligações são diferentes entre si. Nenhum desses carbonos tem uma característica como essa. Todos os carbonos fazem ligação pelo menos 2 vezes com o hidrogênio. Ou seja, não tem um carbono carbono quiral, tá ligado? A não ser esse carbono aqui do meio, que ele faz 4 ligações, mas 2 ligações são com carbono, ou seja, não são ligações diferentes entre si. Tem que ser todas as ligações diferentes entre si. Tem que ser, sei lá, um carbono ligado com hidrogênio, outro com hidrogênio, outro com oxigênio, outro com, sei lá, o flúor. Isso é uma representação medíocre do que seja um carbono quiral, mas eu quero que você tenha só uma ideia do que seja e faça o estudo aprofundado ali, sozinho, estudando ali, tá? Então a alternativa letra D também está errada, nós temos aqui a alternativa letra B como correta. Então espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Quebra Crânio tem Instagram, tem YouTube, tá?
Então, coloque nos comentários, coloque, entre em contato com a gente no Instagram, mande suas dúvidas, mande questão que a gente vai vir aqui tirar suas dúvidas e também resolver suas questões, né?